Meus queridos e minhas queridas, atenção! Se você clicou nesse vídeo, é porque você deve ter algum problema relacionado aos equilíbrios químicos. E faz o seguinte, se você assistir esse vídeo até o final, eu tenho certeza, você vai ganhar na loteria, você vai fechar a prova de química, o seu time vai ser campeão e você vai encontrar a pessoa amada em 3 dias, beleza? Então é o seguinte, equilíbrios químicos. Existem 5 grandes tópicos que vocês têm que saber. Vamos só pontuar quais são? Primeiro tópico é a parte conceitual. Entender o que é falar que uma reação se encontra no estágio de equilíbrio químico. Os tipos de equilíbrio químico também são bem importantes. Na sequência, lógico, os deslocamentos de equilíbrio associados aos princípios de Le Chatelier. Logo na sequência, a construção das constantes de equilíbrio, Kc, Ka, Kb, ou seja, construir constante de equilíbrio é de fundamental importância para você acertar aquela questão que é a pedra no seu sapato. Logo na sequência, uma investigação de pH e de pOH. O que significa essa escala? Qual é o sentido que nós falamos pH e pOH? E para finalizar, o que é uma reação de hidrólise? O que será que significa dizer, eu peguei tal substância, joguei em um outro sistema, ficou ácido, ficou básico, mas por quê? E eu te garanto, se você prestar atenção na aulinha que eu vou fazer agora com vocês no quadro, os seus problemas acabaram! Vem com o Papai Garcia, que os seus problemas dentro de equilíbrio químico acabam de encerrar. Fechou? Vem! Fala, minhas jaguatiricas do Pantanal Mato Grossense. Galera, é o seguinte, dando sequência ao nosso raciocínio, o que nós temos para hoje, além de saudade, é assim. Equilíbrios químicos, sem sombra de dúvidas, um dos assuntos que mais desperta a atenção dos estudantes do Brasil inteiro. Tanto do ensino médio, quanto dos processos seletivos, como Enem e vestibulares. Galera, eu te garanto, eu vou fazer um resumão geral para vocês agora, eu vou resolver um exercício bem amplo sobre o todo, no nosso curso, no nosso mini curso, você vai encontrar tudo que você precisa saber sobre equilíbrio químico, para você gabaritar toda e qualquer prova. Escuta o titio Garcia, beleza? Como é que funciona? Primeira coisa é conceito. Normalmente, a reação no estágio de equilíbrio químico, o sistema está fechado. Olha o que acontece. Eu tenho aqui os meus reagentes, A mais B. Eles vão, é óbvio, eles vão se combinando. Ao longo do tempo, a tendência é a concentração de reagente ir diminuindo. Por quê? Nós estamos formando produto, C mais D. Mas, você está aumentando a quantidade de produto, o seu sistema está fechado. As partículas, galera, elas estão só se reagrupando. Olha o que acontece. Aquelas partículas que formaram seus produtos, elas podem se reagruparem, recombinarem e formarem novamente quem? Os seus reagentes. Isso ao longo do tempo, ou seja, eu tenho uma velocidade da reação no sentido direto e eu tenho uma velocidade da reação no sentido inverso. But a reação, ela só entra no EQ, ela só atinge o equilíbrio químico quando as duas velocidades se igualam. Esse é o conceito de equilíbrio químico. É quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Quando isso acontece, a reação está em equilíbrio. Aí você pensa, tá, o que significa isso? Pensa com o papai, se você quiser, anote. O que significa a velocidade da reação direta igual à velocidade da reação inversa? Significa que à medida que os seus reagentes se combinam e formam produtos, esses produtos se recombinam e formam reagentes. Equilíbrio químico é uma coisa dinâmica. A reação não está parada, ela acontece incessantemente, correto? Quando a reação atinge o estágio de equilíbrio, as concentrações das substâncias, ou seja, dos reagentes e dos produtos, elas ficam oscilando? Não! As concentrações permanecem constantes. Aí você pode ter 3 possibilidades. Por exemplo, você pode ter concentração de produto maior que a de reagente, que é uma possibilidade, ou concentração de reagente maior que a de produto, que é uma segunda possibilidade, ou aquela que é a mais improvável, a concentração de reagente igual à concentração de produto. Correto? Não se esqueçam que vocês têm essas 3 possibilidades.
Isso é a parte conceitual. Ainda dentro dessa análise qualitativa, temos aqui, ó, um dos tópicos que mais caem no Exame Nacional do Ensino Médio. Deslocamentos de equilíbrios químicos. Propostos por, ou pelos, melhor dizendo, princípios de Le Chatelier. O que o Chachá pensou, o Chatelier? Se liga nisso. Qualquer ação externa promovida na reação em equilíbrio, ou seja, qualquer desequilíbrio, a própria reação química vai atuar no sentido de restabelecer o equilíbrio químico, para que a reação fique nesse estágio mais uma vez. Existem 3 fatores que podem deslocar o equilíbrio. Por exemplo, o primeiro é a quantidade ou a oscilação das concentrações dos seus reagentes ou produtos. Por exemplo, se você coloca mais reagente na reação, você vai ter que consumir esse excesso, concorda? A reação se desloca para o lado de formação de produto. Se você tira reagente da sua reação, você está com defasagem de reagente. A reação se desloca no sentido dos seus reagentes, de repor essa carência, né? Olha uma dica importantíssima, pensando nessa oscilação de concentração. Sólidos e nem catalisadores deslocam equilíbrio químico. Substâncias líquidas também não. Só substâncias aquosas ou então substâncias no estado físico gasoso, beleza? Com relação à temperatura, que é um outro fator preponderante aqui. Chatelier nos informa que o aumento de temperatura desloca a reação para o lado endotérmico e a diminuição de temperatura desloca a reação para o lado exotérmico. Então é óbvio que você tem que saber qual é a variação de entalpia da sua reação em questão. O terceiro e último fator é o quê? É a pressão. Mas se ligue nessa observação. A oscilação de pressão é válida só para sistemas gasosos. É só se tiver um gás no seu equilíbrio químico, tudo bem? Se não tiver nada, nenhum gás, a oscilação de pressão não desloca o equilíbrio. Mas como funciona? Se você aumenta a pressão, você vai deslocar o equilíbrio para o lado de menor número de mols, menor volume, só você comparar. Se você diminui a pressão, você desloca o seu equilíbrio químico para o lado de maior número de mols, maior volume. Estes são os 3 fatores capazes de provocar um desequilíbrio em uma reação química, beleza? Vamos agora para a parte mais quantitativa, para os cálculos. E eu tenho aqui as famosas constantes. Galera, são várias. Por exemplo, eu tenho Kc, que é a constante de equilíbrio químico. Eu tenho Ka, que é para ácidos. Kb, para bases. Eu tenho também, por exemplo, Kp, que é para a pressão parcial, se os componentes da sua reação se encontram no estado físico gasoso. Eu tenho Kps, que é para substâncias com baixíssima solubilidade. Eu tenho KH, que é para a reação de hidrólise. Eu tenho Kw, que é para a ionização da água, mas não importa qual é a constante. O raciocínio é o mesmo. Qual é? Eu vou ter concentração do seu produto elevado ao coeficiente estequiométrico sobre a concentração do seu reagente. Só que a principal coisa aqui é, essas concentrações são aquelas concentrações do equilíbrio químico, não são as concentrações iniciais. Tanto que daqui a pouquinho, no exercício que eu vou fazer com você, eu vou te mostrar como isso é importante, beleza? Mas se é uma constante de equilíbrio químico, sempre será concentração de produto sobre concentração de reagente. Só lembrando que sólidos não entram, não participam de nenhuma constante. Temos também, galera, atenção, ó, isso aqui é importante. pH e pOH. O que significa isso? Olha o meu raciocínio, né? Pensa na água, pura, destilada. Se você tem 1 mol de moléculas de água, ou melhor dizendo, se você tem 1 litro de moléculas de água, quantos mols você vai ter? Você vai ter um total de 55,5 mols. Desse total, você vai ter 10 a menos 7 mols de íons H+, 10 a menos 7 mols de íons OH-. E aqui está igual a concentração. Seu sistema está neutro. O que eu posso fazer? Eu posso colocar um ácido aqui. Quando eu coloco um ácido, eu não vou aumentar a quantidade de H+, ou a sua concentração. Quando eu falo que meu sistema está ácido, significa que a concentração de íons H+, é maior que 10 a menos 7 mols por litro. E a de OH- é menor que 10 a menos 7 mols por litro.
Porque uma coisa vezes a outra tem que sempre ser igual a KW, que é 10 a menos 14. O mesmo raciocínio pode ser feito pensando para a base. Meu sistema está alcalino. A concentração de íons OH- é maior que 10 a menos 7 mols por litro. E a de H+, é menor. Como são valores bem pequenos, surge a escala pH e a escala pOH. A escala pH, ela vai de 1 a 14. Alguns livros colocam 0, de 0 a 14. Eu prefiro falar de 1, porque eu não considero ácidos fortes. 7 é um valor neutro. pH menor do que 7, seu sistema está ácido. Falar que está ácido significa o quê? Que a concentração de íons H+, é maior do que a concentração de íons OH-. É maior que 10 a menos 7 mols por litro. Se o pH é maior do que 7, seu sistema está alcalino. O que significa isso? Que a concentração de íons H+ agora é menor que 10 a menos 7 mols por litro. E a de OH- é maior. Da mesma forma que nós temos uma escala pH, também temos uma escala pOH. Só inverte. Um pOH igual a 7 está neutro. pOH menor que 7 está básico. E o pOH maior que 7 está ácido. É a mesma coisa. Mas é possível nós calcularmos esse valor de pH ou de pOH. Como? É o menos o logaritmo da concentração de H3 ou mais, se for pH. Se for pOH, é menos o logaritmo da concentração de íons OH-. E acabou. É só você usar a matemática básica aqui. Mas, se você tem o pH, por consequência, você também tem o seu pOH. Porque sempre, se liga, pH mais pOH sempre é igual a 14. Por exemplo, um sistema tem o pH igual a 5, igual a 5. Quanto vale o pOH? 14 menos 5, 9. Sempre desse jeito. Geralmente aqui são questões de análise que o examinador vai ofertar para você. Para fechar o balai, para bater os pregos, fechar o caixão e enterrar, reações de hidrólise. Eu sempre digo que uma hidrólise é uma reação contrária à neutralização. Lá na neutralização, você tem ácido mais base, formando sal e água. Aqui não. Você tem um sal mais água, formando o ácido mais base. A grande questão das hidrólises é você saber a força do seu ácido e da sua base que formaram o seu sal. Por exemplo, vou te falar. Você tem um sal que vem de ácido forte e base fraca. Qual vai ser o pH do meio? Menor que 7, tem que ser um pH ácido. Você tem um sal que vem de ácido fraco e base forte. Qual que é o pH do meio? Maior que 7, é alcalino. Você tem um sal que vem de ácido fraco e base fraca. Qual que é o pH do meio? Mais ou menos igual a 7. Aí depende do Ka e do Kb, do ácido e da base que se formam. Mas atenção, se você tem um sal que vem de ácido forte e base forte, o pH é igual a 7, porque aí não tem reação de hidrólise, beleza? Galera, equilíbrios químicos é muito amplo. Eu só estou querendo te mostrar que é possível você entender equilíbrio de uma maneira bem objetiva, bem sucinta. Eu te garanto que se você prestar atenção no exercício de agora, vai facilitar muito a sua vida nesse universo. Fala galera, então nós vamos voltar aqui agora para dar sequência ao nosso raciocínio dentro da investigação dos equilíbrios químicos. Eu te garanto que se você prestar atenção na minha resolução, aquela questãozinha que é a pedra no seu sapato vai ficar sunga baby. Você vai destruir ela, vai fechar a sua prova. Vem com o pai. Como diriam meus amigos, vem comigo que a vaca não te lame. Então atenção, Ontem à tarde, a nossa amiguinha Gorete estava cuidando das flores do seu jardim e foi picada por uma formiguinha. Como doeu muito, a Goretinha contou para o seu papai, ou seja, o magnífico e esplendoroso Walter White do Cerrado. O Dr. White criou uma questão a partir do ocorrido. Olha a criatividade dele, ele é muito inteligente. Galera, o texto faz menção ao ácido fórmico, né? Que é a substância que as formigas injetam quando elas picam, não é verdade? Vai arder, vai coçar, é uma dor danada, né? Eu tenho medo de formiga, Deus me livre. Galera, eu vou resolver aqui as alternativas com um raciocínio só, tudo bem? O ácido fórmico, ele é conhecido, segundo as regras da IUPAC, como sendo o ácido metanóico, tudo bem? Dentro do universo dos ácidos carboxílicos,
é o composto mais simples, né? O ácido carboxílico mais simples que a gente tem. Olha, ele quer que a gente monte na letra A equação de ionização do ácido fórmico. Vamos lá então, ó. Eu tenho ácido fórmico, é o HCOOH. Galera, olha, eu tenho aqui a ionização, né? Levando em consideração a teoria ácido-base de Arrhenius, ácido vai sofrer ionização e vai originar como único cátion o H+, que é um sinônimo de H3O+. Né? Nesse caso aqui, eu tenho aqui o ânion correspondente, que é o formiato ou metanoato, que é o HCOO menos aquoso, né? Mais a presença do hidrônio, que nada mais é do que o nosso conhecido H3O+. Eu posso também fazer referência aqui ao conceito moderno ácido-base, segundo Bronce de Lowry, que nos informa que um ácido vai ser aquela substância que vai sofrer o processo de desprotonação, vai perder H+, nesse caso aqui, para a água, né? É o mesmo raciocínio. Na letra B, olha o que ele pede para a gente, ó. Sabendo que o Ka desse ácido é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 4, calcule a concentração de íons H3O+ do nosso sistema, que tem uma molaridade inicial de 0,1 mols por litro. Galera, exercícios iguais a esse, eu sempre recomendo aos meus amados alunos a elaborarem ou montar a tabelinha. Essa tabelinha eu chamo de tabelinha de equilíbrio químico. Você tem o início, você tem aquilo que vai estar reagindo, mas o interessante para a gente é o que está no famoso EQ, é o que está no equilíbrio químico, tudo bem? Ó, nesse caso aqui, a concentração inicial ofertada para nós é de 0,1 molar, tudo bem? Ó, a reação, ela nem iniciou de fato. Quanto que você vai ter de produto? No início aqui, ó, eu tenho 0 e aqui também eu tenho 0. A reação nem começou, poxa. Eu também não sei quanto que reagiu. Se eu não conheço, eu vou chamar de uma certa incógnita. Nesse caso aqui, X. Como a proporção da minha reação é tudo de 1 para 1 para 1, ou seja, 1 mol de ácido metanóico está para 1 mol de metanoato, que está para 1 mol de hidrônio, pô, aqui a proporção vai ser X, X e X, beleza? Olha, agora aqui no equilíbrio químico é o que nos interessa. O que acontece? No início eu tinha 0,1 mols por litro. Uma certa quantidade disso vai reagir. Então eu vou ter aqui, ó, 0,1 menos X. Galera, só que agora aqui é o que eu chamo de pulo do gato. Como assim pulo do gato? Esse ácido fórmico, ele não é um ácido fraco, ou seja, ele tem uma baixa taxa de ionização. Você pode considerar que 0,1 menos X vai ser numericamente igual a 0,1 mols por litro. É o que eu vou ter aqui no meu equilíbrio químico. Pô, Garcia, e se eu não considerar, o que acontece? Cara, sem problemas. O problema é que você vai cair numa equação de segundo grau, vai ter que resolver a fórmula da Bhaskara lá e vai ter que desprezar um dos valores encontrados. Dá mais trabalho. E o resultado vai ser exatamente o mesmo que eu vou chegar aqui. Aqui, ó, com relação ao formiato, 0 mais x é x, 0 mais x também é x. Então aqui, ó, eu vou até colocar aqui, ó, uma observação, que nesse caso eu posso, ó, desprezar. Eu desprezo. Beleza, gente? Eu posso fazer isso, já que eu estou trabalhando com ácido fraco. Beleza. Agora eu vou aqui para cima. Eu vou montar a minha constante de equilíbrio químico. Por quê? Ó, eu quero calcular a concentração de H3O+ do meu sistema. Então eu vou ter que montar a minha constante. Eu sei que Ka, neste caso, vai ser igual a concentração do meu metanoato, que é o HCOO-, vezes, nunca coloque mais aqui, é sempre vezes, tá bom? A concentração de H3O+, sempre concentração de produto sobre concentração dos nossos reagentes. E nesse caso aqui, a concentração do reagente é a concentração que acaba sendo a concentração inicial, né, galera? Que é a concentração do HCOOH. Olha, aqui eu tenho uma expressão de equilíbrio químico. Agora é uma questão de substituição. Eu vou fazer a substituição. Ou seja, o meu Ka é de 1,6
vezes 10 elevado a menos 4, né? Isso vai ser igual, ó, eu vou consultar as informações aqui do meu equilíbrio, ó, x e x, tudo bem? Ou seja, eu vou ter x vezes x sobre quanto? 0,1. Olha que equaçãozinha bonita. Galera, me ajudem. Olha, vê se vocês concordam. 1,6 vezes 10 elevado a menos 4 não é a mesma coisa que 16 vezes 10 elevado a menos 5? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 0,1 e multiplicar por 16 vezes 10 elevado a menos 5. Isso vai dar quanto? 16 vezes 10 elevado a quanto, galera? A menos 6, que é igual a x ao quadrado. Tem esse quadrado aqui. Galera, ó, o que eu posso fazer? Eu vou vir aqui para cima para a gente poder ganhar espaço, combinado? Eu posso dizer que x é igual a raiz quadrada de quanto? De 16 vezes 10 elevado a quanto? A menos 6. Beleza, gente? A gente sabe, então, que o x vai ser igual a raiz de 16 é 4. 4. 6 dividido por 2 é 3. Ou seja, a concentração de x é 4 vezes 10 elevado a quanto? A menos 3 mols por litro, ou seja, molar. Eu já descobri esse valor de x. Esse valor de x aqui, então, ó, que o exercício me perguntou na alternativa B, ele vale 4 vezes 10 elevado a menos 3 mols por litro. Acabou, já calculei. Tanto que na letra C, olha que ele me pergunta, qual é o pH e, por consequência, o pOH do meu sistema? Considerando que o log de 4 na base 10 vale 0,6. Galera, a gente sabe, ó, pH nada mais é do que é igual a menos o logaritmo da concentração de H3 ou mais, combinado? O que acontece, então? Eu sei, então, que nesse caso o meu pH vai ficar igual a menos log de 4 vezes 10 elevado a menos 3. Propriedades logarítmicas. Aqui eu tenho log de A vezes B. Isso não é a mesma coisa que log de A mais log de B? Então eu posso dizer que, ó, o meu pH aqui vai ser igual a, ó, menos, eu só abro um parêntese para eu poder separar. Eu tenho log de 4 mais log de 10 elevado a menos 3. Galera, o log de 4 foi fornecido para a gente, não foi? Então, meu pH é igual a, eu tenho menos, vou manter o parênteses para você não errar sinal, log de 4 é 0,6. Você tem 0,6. Gente, ó, log de A elevado a x não é a mesma coisa que x vezes log de A? Eu vou dar o tombo, beleza? Vai ficar menos 3 vezes log de 10 é igual a menos 3. Log de 10 nesse caso vai ser 1, né? Galera, então na verdade o meu pH desse caso aqui vai ficar, ó, 3 menos 0,6. O meu pH é exatamente 2,4. Tá coerente? Poxa, super coerente, visto que você tem aqui um ácido. Ácidos têm um pH, neste caso, que jeito? Um pH menor do que 7. Eu também, ele quer o meu pOH, ou seja, ó, eu vou continuar aqui em cima, só para você observar o meu pOH. Eu sei que pH mais pOH não é igual a 14, né? Se eu sei que o pH vale 2,4, é só eu fazer 14 menos 2,4, o meu valor de pOH, neste caso aqui, ó, vale quanto? Vale 11,6. Acabou! Já descobri também o valor do pOH, beleza? Exercício bem completo para você mesmo. Para fechar tudo, olha a letra D. O que acontece se você aumentar a concentração de H3 ou mais no sistema? Ou seja, ó, ele está perguntando sobre deslocamento de equilíbrio, sobre princípios de Le Chatelier. Poxa, o que acontece se eu colocar H+ nesse meu sistema? Se eu aumento a concentração do meu produto, por consequência, eu vou ter que consumir esse excesso de produto. Eu desloco o meu equilíbrio químico no sentido dos meus reagentes. Nesse caso aqui, ó, na letra D, qual que é a resposta? Você desloca o seu equilíbrio químico, ó,
para a esquerda, se você aumentar a concentração de H3 ou mais no seu sistema. Beleza? Olha, uma questão que a gente tem: a montagem da equação de ionização, montagem da tabelinha de equilíbrio químico, montagem da constante de equilíbrio químico, cálculo da concentração de H3 ou mais no equilíbrio químico, cálculo de pH, de pOH e ainda uma pequena reflexão sobre deslocamento de equilíbrio químico, beleza? Uma questão bem completa, eu espero que você tenha do fundo do meu coração compreendido meu raciocínio, combinado? Obrigado pela atenção e até mais, valeu! E aí galera, gostou ou não? Tenho certeza que equilíbrio químico não é aquele bicho de 7 cabeças que muita gente pensa. Basta ter boa vontade e boas fontes para você compreender um assunto que para tantos pode ser tão complexo, beleza? Mas calma, eu não quero só que você acerte uma questão ou outra no universo dos equilíbrios químicos, não. Eu quero que você acerte toda e qualquer questão que faça menção aos famosos equilíbrios químicos. Para tanto, se liguem na seguinte surpresa. Cara, vai agora na descrição desse vídeo, dessa aula, aqui embaixo mesmo. Você vai observar que o Titio Garcia aqui preparou um mini curso extremamente completo, com tudo que você tem que saber para você gabaritar a sua prova de equilíbrio químico. Galera, no mini curso você vai observar que eu coloquei videoaulas feitas por mim, com tudo que você tem que saber de equilíbrio químico. Além das videoaulas, o que você vai encontrar? Resolução de questões. Isso, eu fiz questões, galera, fáceis, médias, difíceis, tudo de equilíbrio. Galera, é tudo mesmo de equilíbrio químico, não se esqueça. E não acabou não. Listas de exercício, inúmeras e inúmeras questões dos mais variados processos seletivos, todos gabaritados para te ajudar nos seus estudos sozinhos. Se você adquirir o melhor mini curso de equilíbrios químicos da internet, eu tenho certeza que este conteúdo não será mais um problema para você, beleza? E o melhor eu deixei para o final. É o preço. Cara, é muito barato. É mais barato, por exemplo, do que um PF que você compra no meio da esquina, lá no bar da esquina. É muito barato. Vai agora na descrição desse vídeo e confira. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Beijo do Garcia Belo. Valeu!